Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar com o Tiago Lacerda, que é bacharel em Relações Internacionais pelo IBMEC e tem uma especialização em Design Thinking. Eu gostaria de chamá-lo aqui e eu quero agradecer muito, Tiago, pela sua presença, né, por conceder esse momento para a gente conversar. Eu gostaria que você começasse contando um pouco sobre as suas escolhas nessa formação, né? Como que foi essa escolha para você começar o curso de Relações Internacionais? Você teve alguma influência da família ou de algum amigo? E depois contasse um pouco sobre essa especialização em Design Thinking. Cara, eu que agradeço pelo convite, é super legal bater esse papo com você aí. E para falar de design, a gente está sempre animado, né? É, cara, a escolha que eu fiz, como foi a escolha para eu escolher o curso de Relações Internacionais, né? Eu, eu tinha, antes de entrar na faculdade, né? Eu fiz um intercâmbio pelo Rotary, o Rotary Club, né? Eu fui para Taiwan. E aí eu morei em Taiwan um ano, foi em 2011 para 2012. E aí, quando eu voltei, e na época, assim, eu já tinha, até da minha família ali, né? Eu tinha começado a estudar inglês informalmente mesmo, aprendi jogando videogame e tal. Então, como já falava inglês, assim, meu pai acabou se juntando ao Rotary Club, lá tinha a oportunidade de intercâmbio de jovens, né? Ele me inscreveu, eu passei e eu fiz. E aí eu fui para Taiwan e fiquei lá um ano, né? E aí foi bem interessante, assim. Aí quando eu voltei, acho que eu já fui meio que no embalo ali, né? De, pô, já morei fora, não sei o que e tal, vou fazer relações internacionais. E aí é muita escolha de grande maioria dos jovens que fazem intercâmbio, assim, né? Dos adolescentes que fazem intercâmbio, assim. E aí foi isso, cara. Aí eu lembro que fui fazer os vestibulares, né, e tal. Tinha passado pelo IBMEC, eu acabei, aí tive o privilégio de poder estudar ali, né? Meu pai estava dando auxílio financeiro ali, pagando a mensalidade da faculdade e tal. E aí foi o curso que me interessou, porque era mais voltado a negócios, né? E aí foi isso. Fiz o curso, aí eu fiz 4 semestres primeiro ali. No meio desses 4 semestres, eu até pensei assim, falei assim, pô, acho que se eu melhorar um pouco mais meu mandarim, eu vou conseguir ter mais oportunidades, assim, né? Porque tem pouca gente que fala e tal. Voltei para Taiwan, fiquei mais uns 10 meses lá, morando dentro da faculdade, no dormitório da faculdade, estudando no centro de estudo de idiomas de lá, de língua chinesa. E aí voltei para estudar chinês, fiquei lá, voltei na faculdade, voltei para o Brasil em 2015, né? E aí terminei o curso. Eu fiz alguns estágios na área, eu trabalhei na Câmara de Comércio Brasil-China, daqui de BH, eu trabalhei numa outra empresa que ela importava eram maquinários para automação de estacionamento, né, aquelas negócios de vaga, dá para você movimentar o carro, aí tem elevador, né, o pessoal ia fazer essas importações e eu fazia todo o meio termo com os fornecedores ali. Então, esses foram meus primeiros estágios, assim. E esses foram, tipo, os estágios mais próximos que eu tive na área, assim, de relações internacionais. Mas acabou que quando eu finalizei a faculdade, assim, eu estava desempregado. Os contratos dos estágios, eles tinham acabado, o pessoal acabou não efetivando e tal. E aí, terminei a faculdade desempregado. Aí eu fui lá consegui uma oportunidade para trabalhar numa empresa de software em São Paulo, que é a Hamper. Eu fui trabalhar como SDR, né, como pré-vendedor deles lá. E aí me mudei para São Paulo, e fiquei lá, acho que foi quase um ano, né? Logo após um ano, foram 10 meses, se eu não me engano, assim, logo após esse tempo, teve uma empresa aqui que eu tinha contato daqui de BH, que é a empresa de uniformes daqui, e aí eles estavam, na época o outbound estava muito em alta no mercado, né? E aí a Rampa, eles são especialistas em eles vendem um software de vendedor para vendedor, né? Focado em outbound, automação de outbound e tal. E aí essa empresa estava construindo um outbound, eu tinha uma namorada aqui, né? E aí então tava namoro à distância e tal, aquela coisa toda. E aí surgiu a oportunidade de eu dar consultoria para ajudar eles a estruturar o outbound, né? Falei, cara, eu não vou ficar em São Paulo, não. Vou voltar. Tipo assim, eu vou ganhar um pouco mais e tal, vou voltar, vou dar consultoria.
E aí já começou a minha história com consultoria, né? Então, isso lá no final de 2018, assim. E aí, voltei para BH, comecei a dar consultoria comercial para essa empresa de uniformes daqui, ela chama Dash Uniformes. Eu tenho contato com eles até hoje, uma empresa super legal. E aí, ao longo desse tempo que eu estava dando consultoria, tinha um amigo meu, inclusive é engraçado, porque esse amigo meu, eu conheci ele na segunda vez que eu fui para Taiwan. Foi ele que me fez a indicação para ir para a Hamper. E aí ele estava trabalhando num laboratório de inovação na área de vendas, né? Ele estava trabalhando como vendedor. Ele estava vendendo um bootcamp de design thinking de 3 dias. Era um laboratório de inovação super pequenininho, assim, existe até hoje. E aí, chama ensaio laboratório de inovação. E aí, conversei com ele e falou assim, cara, você que está fazendo gerenciamento de projeto aí e tal, esse negócio aqui é super legal. Aí eu fui olhar, e ele é bom de papo também, né? O bicho tem uma lábia boa também. Aí eu falei, cara, quer saber? Vamos embora, vou fazer. Aí eu fui lá, fui para São Paulo, fiquei os 3 dias, fiz o bootcamp, e aí cara, minha cabeça explodiu, assim, eu fiquei tipo assim, falei, cara, eu tô precisando muito disso aqui. Não, eu voltava e eu não conseguia dormir, cara, eu fiquei tipo assim, falei, caralho, esse negócio é muito foda. Aí fiz o bootcamp e voltei, continuei estudando e já comecei a aplicar na consultoria que eu tava dando. Já facilitando workshop e tal, com o pessoal, já estava resolvendo umas paradas ali, claro que assim, aos trancos e barrancos, né, só fiz um bootcamp de 3 dias, então não era ninguém ali, mas estava fazendo a coisa acontecer, e o pessoal gostando muito, aparecendo tudo quanto é tipo de desafio relacionado ao comercial, eles têm muito desafio relacionado a estoque, a produção, porque eles têm uma fábrica atrás, essa empresa de uniformes, eles têm a parte comercial, né, que é o atendimento ao cliente, e atrás eles têm a fábrica, que é gigantesca, de produção de uniforme. Então tem toda a questão de estoque, logística, esse tipo de coisa. E aí eu comecei a trabalhar junto com o pessoal para ajudar em diversos desafios. Ali eu percebi comigo, falei, cara, esse negócio é muito valioso. Tipo assim, isso aqui é muito valioso. Se você souber como aplicar isso aqui, né, como vender, como articular o design dentro da empresa, não vai faltar emprego para mim nunca, assim, sabe? Porque desafio sempre vai ter. E aí, continuando aplicando, eu pensei comigo, falei, pô, eu queria aprofundar um pouco mais. E aí eu comecei a buscar mais conteúdo, né, para eu estudar mais e tal. E aí, nesse mês, isso foi em 2019, no meio de 2019 que eu fiz esse bootcamp, ou no começo, alguma coisa assim. 2019 que eu fiz esse bootcamp. No final de 2019, eu voltei para São Paulo para fazer a especialização em Design Thinking na Ecos. Aí foi uma especialização de 3, 4 meses. Aí eu fui para São Paulo, fiquei 3, 4 meses, fiz a especialização. Nesse meio tempo, eu trabalhei na Ensaio também, trabalhei na área de venda, então foi muito legal, porque eu estava fazendo a especialização e trabalhando na área de venda de um laboratório de inovação. Então, as coisas mudaram muito rápido, assim, sabe? E aí, fiz a especialização, e como eu já estava nessa pegada de consultoria comercial, eu acabei que eu fiz especialização e deu shift. Falei, agora consultoria de inovação, vamos embora. E tava meio sem me encontrar ali ainda, né? Porque eu saí, beleza, tipo, tá, fiz especialização em design thinking, é uma coisa muito nova no mercado, ninguém conhece direito, né? Mal se falava sobre UX, mal se falava sobre design de produto, esse tipo de coisa. E aí, o que eu vou fazer, né? Continuei prospectando os clientes, eu consegui, uma coisa que veio para mim muito forte é o seguinte, que assim, eu nunca tive habilidades de design visual. Eu não sei fazer tela, eu não sei diagramar, eu sou muito ruim nisso. Às vezes eu olho assim, com o tempo, né, eu fui trabalhando com o pessoal, eu comecei a olhar e ver que, tipo assim, isso daqui, eu acho que talvez tenha uma melhoria aqui, talvez tenha outra melhoria ali. Tem um olho um pouquinho mais crítico assim, mas eu não sou profissional especialista nisso, então não sei direito. Então, como eu não sabia fazer a parte visual, eu comecei a pensar, tá, então eu tenho que focar no que tá, o que é o fruto mais baixo da árvore para eu pegar ali, né? E aí eu pensei, falei, pô, facilitação dá para fazer. Estudei um pouco mais e já estava fazendo, né? Eu falei assim, então eu vou focar nisso daqui. E aí a facilitação, ela acaba levando para um lado muito estratégico da coisa, né? Tipo assim, efetivamente você tem que pensar, juntar as pessoas e definir o objetivo do que você quer, do que você quer fazer, etc e tal, fazer toda a parte estratégica do projeto ali e fazer esse acompanhamento do projeto também. E aí
pelo fato dessa escolha, pelo fato de eu não saber parte visual, acabou me levando muito a projeto muito estratégico, assim, nessas atuações. Cara, eu trabalhei com o e-commerce da rede, né, do Banco Itaú. Eu trabalhei também num laboratório de inovação também, que eu estava ajudando a maior empresa de leilão do Brasil também, a eles desenharem os próximos 5, 10 anos da empresa. A gente estava falando, tipo assim, só com o C-Level e diretoria, a empresa precisa fazer IPO, esse tipo de coisa e tal. No Banco BV também, né, eu estava atuando lá até esse ano ainda, e aí lá eu ajudei, tipo assim, a estruturar toda uma área com mais de 25 designers, fazer projeto relacionado à maturidade de design dentro do banco. Então, assim, acabava pegando muita coisa estratégica. E eu estou aí até hoje, agora estou atuando com consultoria de novo. Voltei para empresas menores, né? Nesse tempo, eu tinha começado com consultoria, estava atuando com empresa pequena. Quando eu comecei a atuar como designer dentro das empresas, eu acabei pegando empresas maiores, né? Tipo a Rede, o Banco BV e tal. Fiz um projeto com a Claro também. E aí, agora, voltando para a consultoria, eu voltei para as empresas menores, que eu tô vendo que, tipo assim, é um mercado que ele tá super desatendido, assim, em questão de design, quando a gente fala na questão de projeto, né, de criar soluções relacionadas à inovação e tal. Então, tô nesse passo, assim, só um resumão da trajetória. Legal demais. Você citou algumas coisas que eu anotei aqui, que quando você conheceu o Design Thinking, que foi no bootcamp de 3 dias, e aí você começou a aplicar, principalmente para atender, para solucionar alguns desafios. Você falou algumas vezes dessa palavra desafios. Eu gostaria que você explicasse, Tiago, o que é o Design Thinking? Para uma pessoa que nunca ouviu falar disso, o que é o Design Thinking e qual a relação que ele tem com desafios? Legal. Como que se conecta essas duas coisas? Legal. Eu acho que vamos quebrar por palavras, assim. Assim, tem 1 milhão de explicações. Se você perguntar, tem até um livro sobre design de serviços. Eu esqueci o nome do autor, acho que é Mark Schickdorn, alguma coisa assim. Ele fala sobre design de serviço, mas é muito próximo ainda. Ele fala assim, que se você perguntar para 10 pessoas qual é a definição de design de serviço, você vai ter no mínimo 11 respostas. E é mais ou menos por aí, assim. Então, aí falando sobre design thinking, basicamente, vamos quebrar o termo primeiro. O que é design, né? O design, ele vem do inglês, que significa projeto, né? Se você for ver como que as pessoas falam em inglês, eles vão falar assim, we need to design something. Então, a gente precisa projetar alguma coisa. O termo design já está incluso dentro do vocabulário do inglês, né? Então, design significa projeto, né? A questão é que quando a gente traz aqui para o Brasil, a gente tem um contexto muito que, quando a gente fala design, o pessoal pensa no design visual, design gráfico, etc. E tal. Só que, na verdade, a gente está falando de projeto, de projetar, né? A gente vai projetar soluções, a gente vai criar soluções, a gente vai criar coisas que resolvam algum tipo, que ajude a gente a chegar em algum objetivo, né? E aí, quando a gente coloca o thinking, justamente esse pensamento de projeto. Então, como que a gente vai pensar para projetar alguma coisa? Basicamente, o design thinking é isso, é uma forma de pensamento para você conseguir projetar soluções no geral, né? Produtos, serviços, processos. E aí o pessoal até fala, vem muito do pensamento do design, é a forma que o design pensa, né? Porque no final das contas o designer, ele está projetando alguma coisa. E basicamente o que o pessoal fez foi criar um processo de algumas etapas, que nesse processo você consegue, não tecnicamente sair com uma solução propriamente dita, né? Mas você tem uma forma de lidar com esse projeto, uma forma de lidar com o que você quer fazer. E aí, como que o desafio se relaciona quanto a isso? O design, ele vem para ajudar a solucionar algum desafio. Por exemplo, tem-se um desafio de negócio, tem-se um problema a ser resolvido. Tem-se um problema a ser resolvido. Por exemplo, deixa eu pensar um aqui que encaixa. Tá, beleza. Eu vou pegar um exemplo de um projeto atual que eu estou fazendo.
um desafio, isso pode ser aplicado tanto para empresas quanto para outros tipos de contexto também. Mas, por exemplo, dentro do contexto corporativo, um dos problemas que eu me propus a lidar recentemente é ajudar uma empresa, a empresa de contabilidade da minha família, você conhece, trabalhou com eles também, a fazer a otimização do comercial. Eu fui conversar com meu irmão e ele falou assim, cara, eu faço comercial, tá chegando cliente à torta e à direita, eu faço atendimento, eu não tô tendo tempo de atender essa galera e tal, e eu tô precisando de ajuda quanto a isso. Então ele me deu o problema. O problema é, cara, tá chegando muito cliente, os clientes estão ficando desatendidos, eu tenho outras coisas para fazer, tem que lidar com isso aqui. E aí, o que que eu fiz, né? Eu me propus a entender o contexto dele, tá? Então, tipo, quantos clientes que estão chegando? Quais são esses tipos de cliente? Como que funciona o atendimento dessa galera? Aí ele fazia muito pelo WhatsApp. E aí eu baixei as conversas do WhatsApp dele, li conversa por conversa para entender qual que era, categorizei as conversas, né? Para entender qual que era o contexto total ali. Então, beleza. Ah, tá, entendi. Aí, nesse daí, eu vi que ele tinha nesse entendimento das conversas, eu vi que tinha um padrão entre os tipos de informação que ele precisava para gerar uma proposta. Então, um padrão muito fechadinho. Você precisa de tal informação, tal informação, tal. Se você tem essas 4 informações, você consegue gerar uma proposta. Aí, beleza, eu fiz esse entendimento, ele me trouxe o problema, que era otimizar esse comercial, tirar esse comercial da mão dele, né? Fazer o comercial rodar sem que ele estivesse nessa operação, que ele estava virando gargalo. E aí eu comecei a fazer um entendimento, né? Então me mostra aí, como é que é? Me mostra as conversas, me explica um pouco mais, quem que é, enfim. A partir disso, quando eu vi esse padrão, eu fiquei tipo assim, falei, cara, eu acho que isso aqui, acho que o primeiro passo é, a gente tem que tirar você do comercial, porque você já falou que você não está tendo tempo para fazer esse atendimento. Então vamos pensar uma forma de talvez a gente colocar outra pessoa para fazer isso daqui. Esse é um passo, então a gente vai precisar de uma pessoa para fazer isso. Outro passo é, você precisa de informações muito palpáveis, muito práticas aqui, né, e fechadas para gerar uma proposta. E se a gente fizesse isso aqui? Aí eu comecei a pensar em possíveis soluções, né? Possíveis ações que podem ser feitas. E se a gente colocasse um chatbot em cima disso daqui? E aí a gente cria todo um fluxo de chatbot no WhatsApp e no Instagram, a pessoa já vem, responde, dá todas essas informações, então e depois ela cai para o atendente. Depois que ela cai para o atendente, ele já consegue olhar ali e mais ou menos imaginar qual que seria a proposta. Bate um papo rápido com a pessoa, só para bater os últimos pontos, e segue. Então, e aí foi isso que a gente fez e é isso que está rodando hoje lá. E aí, basicamente, então, qual que é o resumão dessa história que eu estou contando, né? A relação com o desafio aqui é o seguinte, ele me deu um desafio sobre que ele tinha um problema, que ele não conseguia atender os clientes, eu fiz o entendimento do contexto, a partir disso eu pensei numa solução, e essa solução a gente está experimentando, colocou já está rodando, na verdade, né? Fizemos algumas experimentações, e, e é isso que está sendo aplicado hoje, né? Então, esse é o pensamento de projeto, assim, ele parte de um desafio, né? O que tem até uma diferenciação interessante, porque, tipo assim, acho que principalmente, eu mesmo já pensei isso já, que pelo fato de você estar criando alguma coisa, parece que você está fazendo arte, sabe? Parece que você está sendo artista, e etc e tal. E é legal isso, tipo assim, acho que até pro sentimento de criar, assim, é bem interessante, assim. Mas tem uma diferenciação clara entre arte e design que é importante, que ajuda, né, nesse entendimento, né? A arte, ela é a criação pela criação, né? Você vai criar ali porque você está querendo passar uma mensagem, algo nesse sentido, assim, né? Enquanto que o design, ele vem para solucionar um problema. Então, o problema existe, você cria a solução para solucionar o problema. E é essa diferenciação, né? Que vem assim. Então, essa é a relação do problema com o design thinking, assim, do desafio com o design thinking. Assim. Excelente. Você comentou também sobre facilitações. Nesse processo de ser apresentado ao desafio, né? Então, você é apresentado para um desafio, para um problema, alguém te apresenta um problema, aí tem essa etapa de entendimento, onde você vai entender o contexto, entender com mais profundidade o problema, aí você vai criar soluções e aí vai experimentar essas soluções, né? Exatamente. Fazer um protótipo, né? Então, seriam aí quatro etapas. Daria para estruturar isso em 4 etapas. Cara, existem Problema, diversos. entendimento, solução e experimentação.
Eu acho que num resumão, sim, pode ser feito sim. Hoje em dia existem diversos frameworks, né, que se for olhar, um dos mais famosos aí é o duplo diamante, né? E aí depende de onde você olha, vai ter um que vai ter 5 etapas, outro 6, 8, 7, se você jogar no Google você vai ver um tanto, assim. Mas no final das contas, trata-se justamente de você fazer um entendimento do desafio ali, né, do contexto que você está se propondo a lidar, criar alguma coisa que resolva esse problema mapeado, né, que chegue nesse objetivo. Tem essa parte de experimentação que é muito importante, né, que é justamente o entendimento que nem sempre, que na grande maioria das vezes a primeira coisa que a gente vai tentar implementar ali não vai funcionar, ele tem um viés de aprendizado muito forte, né? Eu até costumo falar que design ele está muito mais relacionado à pesquisa. Para mim, design, para mim, Thiago, tá? Tô tirando isso da minha cabeça, da minha experiência. Design para mim é uma disciplina de pesquisa, que é justamente, ela está completamente ligada com um aprendizado, né? Então, eu estou entendendo o problema, eu vou testar uma solução e eu vou melhorando essa solução ao longo do tempo, até efetivamente essa solução estar implementada. E você sempre pode aprender, né? Então, a partir do momento que você está acompanhando o caminhar de alguma coisa que você implementou, você está aprendendo, você está pesquisando, e você vai nessa melhoria contínua, né, de acordo com os feedbacks dos usuários. E aí tem até enfim, eu fiz toda a explicação com base na minha experiência aqui, mas tem umas coisas mais teóricas também que o pessoal traz, né. O design thinking está pautado em 3 pilares, né, que é a empatia, que é você fazer esse entendimento do contexto, principalmente, não só, o pessoal traz muita questão do foco do usuário, né, você entender qual que é a demanda do usuário, isso é muito importante, sem isso não funciona. Mas também é muito importante também você entender qual que é a demanda. Possivelmente você está trabalhando com uma empresa, algo do tipo assim, ou então qualquer tipo de contexto, instituição, você tem que entender também qual que é o contexto dessa instituição, qual que é o objetivo dessa instituição, o que ela quer fazer, onde ela quer chegar. Porque se você atende só a demanda do seu usuário, pode ser que não funcione para o negócio. Você está criando uma solução que às vezes para o negócio não faz sentido. E aí você tem que entender o contexto tecnológico da coisa também, né? Qual que é a viabilidade técnica de você fazer o que você está se propondo a fazer. Então é importante você entender, na etapa de empatia, é importante você entender a visão do usuário, a visão de negócio e a visão de viabilidade técnica, de tecnologia. Esse é um dos pilares, assim. O outro pilar é o pilar de colaboração. E aí vamos falar um pouco, vou trazer primeiro para o outro pilar, esse de colaboração eu puxo para a parte de facilitação que você falou. O outro pilar, o segundo pilar é o pilar de experimentação, que é justamente essa ideia que você tem que ir experimentando e você vai aprendendo à medida que a solução está rodando ali, né? Então você vai sempre experimentar. Isso é muito importante, porque nessa posição do design thinking, muitas das vezes você não vai ser o especialista do que está fazendo o projeto. Você vai ser a pessoa que está fazendo com que está meio que gerenciando o projeto, está fazendo com que o projeto caminhe ali, ele tenha uma boa saúde, assim. Dado isso, e também dado o contexto complexo das coisas, né? Hoje em dia a gente está vivendo num mundo muito complexo, as coisas mudam muito rápido, assim, e normalmente a gente não tem entendimento total do contexto ali. É muito importante a gente pegar a solução, tá, a gente vai criar uma garrafa d'água. Então você pega essa garrafa d'água, coloca no mundo ali e vê o que acontece. A partir desse acontecimento, você vai começando a planejar os próximos passos, vai mudando, né? Às vezes a cor não vai ser azul, tem que ser amarelo, a tampa não pode ser assim, tem que ser aquela tampa que, sei lá, uma tampa diferente. Às vezes você está querendo vender para a pessoa que tem uma mobilidade reduzida, e você vai ter que repensar o layout disso aqui. Então, você vai experimentando e mudando a solução a partir disso, né? O que está muito alinhado com essa etapa de empatia. E, por fim, vence aí o pilar de colaboração, né? Que é justamente essa ideia que você vai precisar, você está lidando com problemas complexos, problemas que não têm uma solução muito clara, muitas vezes eles realmente não vão ter uma solução total, você vai conseguir solucionar só uma parte do problema ali, e para isso você precisa de mais gente. Você vai precisar de um time multidisciplinar, né? Então você precisa de você, designer, você vai precisar, por exemplo, estou fazendo uma garrafa d'água, você vai precisar de alguém, sei lá, especializado em fazer embalagem, né? Alguém especializado no mercado de água, alguém especializado, sei lá, em química para produzir uma água que seja legal. Você vai precisar do próprio usuário, né? Que tipo, para quem que você está querendo vender essa água? Entendeu? Tipo, você vai precisar de alguém da própria empresa, né? Qual que é a nossa viabilidade técnica?
E aí, nesse contexto de você precisar de um time multidisciplinar e você está lidando com um problema muito complexo e você não ser o especialista, o designer, a necessidade dele, o designer que utiliza desse design thinking, né, nesse contexto mais estratégico assim, ele necessita muito da facilitação. A facilitação é justamente você conseguir reunir essas pessoas de contextos completamente diferentes para todo mundo conseguir trabalhar em direção ao mesmo objetivo. E o designer ele não vai ser mais o responsável em criar a solução, né? Por exemplo, você me conta o seu problema e eu penso numa solução. Nesse caso, você é o responsável em fazer com que as pessoas se reúnam e as pessoas criem a própria solução que elas estão se propondo a pensar. Porque a chance disso dar certo é muito maior do que deixar para mim, que não sou especialista no projeto, em criar uma solução. Sabe, por exemplo, você, Matheus, você entende de marketing, cara. Se a gente está falando de um desafio de marketing, você vai ser a melhor pessoa a falar dessa solução. Eu posso vir com uma ideia, mas a chance da minha ideia ter menos performance que a sua é muito alta, entendeu? Então eu tenho que entender como que a gente vai trabalhar em conjunto. Deixa eu pensar uma forma da gente trabalhar em conjunto melhor, porque aí você traz a solução e aí a gente vai construir, ou então a gente vai construindo junto, né? Pensando nessa solução. Às vezes você pensa numa parte da solução e eu começo a pensar em outra, e aí essa construção, essa união dos pensamentos acaba trazendo algo melhor. Então o papel do designer, ele vem muito nesse papel de facilitar, né? E aí, quando a gente começa a pensar em desafios muito maiores, isso acaba fazendo muito mais sentido. Por exemplo, nessa tragédia do Rio Grande do Sul, que aconteceu agora, eu estou num grupo aqui de facilitadores aqui, e o pessoal está começando a fazer umas ações de rodas de conversa com as pessoas que foram impactadas. Então, são designers, facilitadores, que estão se propondo a pensar em um modelo de conversa para sentar com quem foi impactado e conseguir ajudar essa pessoa de alguma forma, né? E aí foi muito interessante, porque eu acabei vendo um pouco do processo criativo do pessoal ali, né? No grupo ali. E o pessoal falou assim, a gente tá querendo fazer alguma coisa para ajudar essa galera e tal. E aí eles começaram a falar e uma pessoa virou e falou assim, vamos começar a pensar em solução e não sei o que, tal, tal. Aí teve um outro cara que ele tá lá no Rio Grande do Sul, ele virou e falou assim, cara, eu tô aqui e assim, não tem contexto nenhum pra gente pensar em solução, sabe? Não existe contexto nenhum, tipo assim, é difícil fazer com que as pessoas falem sobre isso, sabe? Principalmente pensar em solução. Imagina a pessoa perdeu tudo, ela vai pensar em fazer o quê? Sabe? Tipo, a pessoa ela tá sofrendo. E aí eles falam assim, talvez um espaço que a gente possa fazer é só um espaço de escuta. A gente não tem que propor nada. A gente tem só que escutar e deixar essa pessoa falar, porque aí talvez só o falar ali, né, ela compartilhar o que ela tá sentindo, etc e tal, já faça com que ela se sinta melhor de alguma forma. Vai ser uma solução que vai resolver o problema? Não. É o que eu falei, você não vai pensar a resolução do problema inteiro, né? Mas é algo que faça com que o seu usuário se sinta um pouco melhor. E é justamente isso, né? E aí agora eles estão trabalhando em juntar as pessoas que estão nos abrigos para as pessoas falarem, sabe, o que elas estão sentindo. E aí vem o trabalho do facilitador, né? E aí qual que é o impacto disso, né? Você está tipo, conversando com diversas famílias ali, por exemplo, que foram extremamente impactadas, assim, e fazendo com que elas se sintam melhor num momento de muita vulnerabilidade, cara. Tipo, então isso é um trabalho muito legal, assim, muito importante de ser feito, sabe? Aí, então é mais ou Sim. menos isso aí. Acho que eu fui em diversas coisas, assim, mas é mais ou menos por aí. Não, foi legal demais. Inclusive, isso que você citou, eu acho que tem a ver também com a empatia, né? De você se colocar no lugar da pessoa, porque nesse exemplo que você citou, tinha alguém lá do Rio Grande do Sul que falou: olha, não é bem por aí, a gente não vai conseguir pensar em soluções porque está um caos terrível e talvez o que as pessoas mais precisem nesse momento é de serem ouvidas, né? Exatamente. E aí, tudo bem, tinha essa pessoa de lá, mas o designer também pode ter essa habilidade de se colocar no lugar, né? E de ter, que eu acho que é o processo de empatia, né? Poxa, como será que essas pessoas estão se sentindo? Como elas estão, é, o que que elas estão precisando? O que que elas gostariam de ouvir ou de falar, né? Porque aí você consegue se colocar no lugar da pessoa
e pensar, tentar se aproximar do pensamento que essa pessoa teria, né? Exatamente. Né? Mas sempre entendendo também que você nunca vai conseguir se colocar 100% no lugar dessa pessoa. Então, por isso... E aí a experimentação é muito importante e a colaboração, a facilitação. Porque, dado isso, se eu envolvo essa pessoa no processo, a chance de eu criar algo que faça sentido é muito maior. Entendi. Você comentou também, Thiago, sobre a aplicação do design thinking no contexto corporativo e em outros contextos também. Pensando no setor público, que existem algumas regras, né, que existem algumas particularidades no setor público. Você já teve alguma experiência ou já leu sobre alguma experiência da aplicação do design thinking no setor público? Eu já ouvi falar que tem pessoas que são especializadas em trabalhar nisso, especializadas em trabalhar com o setor público, assim, o que eu imagino que deve ser um desafio gigantesco, assim, sabe? Porque você tem que lidar com muita variável ali, né? Você vai ter que lidar com variável do governo que muda, essas regras de governo, de cada governo, essas limitações, né? Burocracia, politicagem e tal. Então, acho que é um desafio muito grande. Ó, considerando que a gestão pública é uma organização também, é uma empresa e que tem desafios. Você acha que a metodologia do design thinking muda para aplicar dentro de uma organização pública? Considerando assim que existem desafios, existem problemas, existem usuários e com certeza existem soluções ali para implementar, né? Você acha que tem alguma, na sua visão de especialista no tema, tem alguma limitação para a aplicação do design thinking no setor público? Ó, cara, eu acho super possível de ser aplicado, sim. Eu acho que pode ser muito benéfico. Eu acho que a limitação disso é a pessoa que for fazer, ela tem que, falando um português muito claro, assim, ela tem que saber sambar muito bem, sabe? Tipo assim, a pessoa ela tem que ter um jogo de cintura muito bom, assim, talvez, tipo, dos melhores que tem que ter, por causa da complexidade que é lidar com, que eu entendo, né? Eu tenho muito pouco repertório quanto a isso, mas por causa da complexidade que eu imagino ser lidar com gestor, com a gestão pública, assim. Eu acho que vai ter que lidar com muita politicagem, vai ter que lidar com muitas limitações de tipo, acho que tem questão de orçamento, às vezes vai mexer numa área que não quer ser mexida, sabe? Que esse tipo de coisa, tipo, acontece também dentro das empresas, mas eu imagino que na gestão pública deve ser mais forte ainda isso. Às vezes, eu imagino que você deva ter que lidar com muita burocracia de tipo assim, pô, eu quero fazer uma pesquisa X. Cara, para você conseguir aplicar essa pesquisa, você vai demorar meses e meses e meses, na hora que você vê, tem um ano que você está pesquisando e nada do negócio caminhar, sabe? E a agilidade do design, ela é muito importante também. Porque, por exemplo, eu estou fazendo um entendimento hoje, daqui a um ano, o contexto é completamente diferente, sabe? Então, tipo, se eu perder esse time, se eu perder o tempo de aplicação dessa solução, né, de criação dessa solução, talvez não faça mais sentido o que eu estou fazendo ali. Eu acho que, por exemplo, a burocracia pode ser algo que pode impactar bastante, assim. Então, é por isso que eu falo, tipo assim, eu acho que a limitação para se aplicar, para se trabalhar design dentro de uma gestão pública, eu olhando de fora nesse sentido, assim, eu acho que eu ia pensar muito nessa questão de jogo de cintura. Como que eu posso gerar resultado o mais rápido possível para todo mundo, de uma forma muito simples, sem que eu dependa ao máximo de outras pessoas. Tá, por exemplo, talvez toda essa questão de colaboração, de facilitação e etc e tal, talvez na gestão pública ela seja muito necessária, mas ela não encaixa tão bem por causa da viabilidade técnica de ter que ficar envolvendo todo mundo. Eu acho que esse cenário, eu tenho muito um cenário corporativo, né, de contexto corporativo, assim. Quando você vai trabalhando com
pessoas de hierarquias mais altas, é muito difícil você colaborar com esse pessoal no sentido, tipo, de trazer eles para um momento e vamos pensar tudo junto, etc e tal. Você tem que fazer a coisa muito mastigada, assim, para a coisa caminhar. E eu acho que na gestão pública ela possivelmente deve ser assim também, porque ficar envolvendo as pessoas ali, eu imagino que deva ser uma burocracia muito grande. Então, por exemplo, qualquer tipo de ação que eu fosse fazer, seja uma ação de entendimento, seja uma ação de desenhar uma solução, de experimentar alguma coisa, eu ia começar a pensar qual que é a forma mais simples que eu, Thiago, posso fazer sem depender de ninguém. Porque aí talvez seja essa coisinha que eu faço assim e ela já dá um passo, sabe? E é mais importante, tipo, o projeto ele dar um passo pequeno do que a gente falar assim, não, eu tenho que envolver todo mundo, eu tenho que fazer um workshop assim, 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 etc e tal, e a coisa acabar não caminhando. Se demorar 6 meses para organizar um workshop, por exemplo, fazer algo nesse sentido. Eu pensaria nisso, né? Eu acho que a limitação deve ser essa, assim, essa questão de burocracia e eu ter que atuar com minhas próprias pernas sem depender ao máximo de outras pessoas, assim. E lidar com todas essas questões de mudança de governo, às vezes estou trabalhando num projeto aqui, aí, sei lá, esse ano é ano de eleição e, não, aí esse ano a gente não trabalha nesse projeto, por exemplo, porque possivelmente ano que vem mude, então não vamos começar, então acho que tem essas limitações de contexto, assim, também. Entendi, entendi. É, é, bom, isso eu acho que a gente consegue concordar que a administração pública se beneficiaria muito se começasse a implementar, né, o design thinking nos projetos, né, na solução de problemas, né, principalmente pensando no usuário que é o cidadão, né? E aí a Com gente toda pode certeza. pensar isso em vários contextos, né, na área da saúde, por exemplo. Tem filas muito grandes para tal especialidade. Poderia ter uma equipe de designers ou de pessoas orientadas por um especialista nessa área para conseguir pensar em soluções, né? Porque a solução mais óbvia, pô, tem muita fila, tem que ter mais médico, né? Mas às vezes tem outras soluções que podem ser criadas e aí precisa desse processo de exploração, de entendimento, né? De experimentação. Com toda Eu, certeza, cara. Só fazer um parênteses aí que você está falando, assim, eu acho que esse seria o mundo ideal, sabe? Tipo assim, esse contexto que eu trouxe, eu acho que é mais um contexto do tipo, o que eu esperaria na vida real, sabe? De tipo assim, na hora que eu, beleza, sentei e estou trabalhando no governo de Minas Gerais, tipo assim, como que eu acho que eu devo me portar? Eu me portaria desse jeito que eu falei, fazer a coisa o mais rápido possível para sair alguma coisa assim, porque eu acho que o contexto ia me engolir muito rápido, assim. Mas eu acho que o mundo ideal é esse, cara, é justamente tipo assim, a gente está falando de gestão pública. No meu entendimento, as coisas de gestão pública, elas são criadas para atender o cidadão, né? Então, se eu consigo envolver o cidadão nesse processo e ele me falar as coisas que estão acontecendo, ele me falar onde que tá doendo para ele ali, cara, tipo assim, eu acho que isso seria o mundo ideal mesmo. E super necessário, né? Você ter alguém que gerencia todo o projeto, que tenho esse olhar mais crítico, tipo assim, vamos considerar o usuário, vamos trazer ele aqui, escutar ele, pensar, trazer ele para pensar uma solução também. Eu acho que esse seria o mundo ideal. Assim. Por exemplo, tem até um programa no MGTV daqui, do jornal daqui de BH, né? Que é muito legal, assim, que, por exemplo, a pessoa, ela mora numa comunidade, e aí, sei lá, a comunidade dela está sem saneamento básico, por exemplo. Então, abriu um buraco na rua, etc e tal. O que o jornal faz? Aí é engraçado, né? Tipo assim, o que o jornal faz? O jornal vai lá, a pessoa chama o jornal vai lá, faz uma filmagem, tal, 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 tal. Fala assim, ó, tá com um buraco assim, assim, assado, essa rua tá sem saneamento básico, tá com lixo jogado aqui tem 2 meses, eles fazem a filmagem, colocam no horário nobre, e aí ele fala assim, beleza, então entrando em contato com a prefeitura, e aí a prefeitura se propôs a resolver isso aqui em até 60 dias. Eles colocam na agenda deles lá, 60 dias depois eles voltam no lugar para ver se o buraco foi resolvido ou não, se o problema foi resolvido ou não. Assim, é uma iniciativa privada, né, do jornal,
Privada sim, né? Com o MGTV. É como se fosse a SPTV. É privada, né? É privada, é privada. É E privada. aí, é privada. E aí é uma iniciativa privada que acaba pressionando o governo para o governo fazer. E aí, por exemplo, o governo acaba fazendo em algumas das vezes. De uma outra perspectiva, o que está acontecendo? O governo está olhando qual que é a demanda do usuário, só que está vindo de uma pressão do jornal. E aí, com base nisso, ele vai lá e resolve, sabe? Tipo assim, beleza, é uma rua a mais que está asfaltada, é uma rua a mais que tem saneamento básico, sabe? É o que efetivamente o governo, o que efetivamente o usuário está demandando, né? Por exemplo, o governo poderia estar pensando em qualquer outra coisa. Poderia estar pensando em luz de Natal, vamos fazer a luz de Natal para a cidade ser mais turística, etc e tal. Só que não, na verdade, a dor da pessoa é ter a rua consertada, sabe? Porque, sei lá, é uma pessoa idosa que não consegue descer a rua porque a rua tá cheia de buraco. Sim. Se a gente fosse fazer uma analogia disso com o processo do design thinking, essa apresentação do cidadão para o jornal, que é como se fosse uma denúncia, né? Seria Exatamente. o processo de conhecer o problema, né? E aí o jornal escolher essa história para fazer a matéria é como se fosse um filtro, a gente poderia dizer assim, porque assim, às vezes também no início de processo ali de design thinking, pode ser apresentado vários problemas, né? E aí você, para uma questão metodológica, você precisa escolher um Qual para que você poder vai lidar? trabalhar nele, né? E aí o jornal faz isso com base naquilo que vai talvez render é, mais engajamento da população, porque aí o jornal tem o apoio da população também, né? Nessa cobrança que ele está fazendo em nome da população, né? Ó, Exatamente. tem buraco lá, afeta tantas mil pessoas e tal. É muito interessante isso. Só, Tiago, a gente já está caminhando para a finalização. Não voou. Vou mesmo. Na época que eu conheci você, que a gente se conheceu num grupo de cocriação de soluções de vendas, né, da área comercial. E eu gostaria que você contasse um pouquinho como funcionava esse grupo. Foi em 2020 ou 2021? Eu Acho não, que foi por aí. entre 2019, 2020 e 2020, 2020. 2020, eu acho. É, eu queria que você contasse um pouquinho como surgiu esse grupo e como que ele funcionou durante um tempo aí que ele funcionou, para as pessoas entenderem uma das possibilidades também da aplicação do design thinking. Legal. Cara, o surgimento dele foi muito interessante, assim. Eu gosto muito dessa história, assim. Porque eu tinha resolvido que eu ia começar a gerar conteúdo no LinkedIn. E aí eu fui lá, chamei esse amigo meu, que conheci em Taiwan, que etc e tal, né? Ele é um dos meus melhores amigos, assim, hoje, amigo pessoal mesmo e tal. E eu falei, e ele estava trabalhando numa área muito próxima também, né? Eu falei, cara, eu tô precisando. É engraçado que se tivesse o chat GPT na época, eu não tinha feito isso. Mas aí eu falei assim, cara, eu tô precisando pensar em conteúdo pro LinkedIn e tal, eu queria fazer uma ideação aqui. Vamos fazer comigo? Eu comecei a fazer, falei assim, pô, por que eu tô fazendo isso aqui sozinho? Sabe? Tipo assim, vou chamar o Cris, sabe? Aí eu fui lá, chamei ele, falei, vamos fazer? Ele falou, vamos. Aí ele virou pra mim e falou assim, cara, tem um outro brother meu aqui que eu acho que eu tô pra participar também. Eu falei, não, demorou, chama ele aí. Aí um foi chamando o outro, chamando o outro, chamando o outro. Aí na hora que eu vi, tinha 6 pessoas. Tipo assim, de um dia pro outro, sabe? Marcando, fizemos. Aí eu saí daquele negócio ali, o pessoal. Aí fizemos todo. Aí eu montei um workshop, né? Que a gente fez o entendimento de possíveis desafios a serem trabalhados com conteúdo dentro do LinkedIn. Fizemos uma ideação de quais eram os conteúdos que poderiam ser falados, né? Fizemos até uma priorização na época ali de quais conteúdos a serem explicados e tal. Montamos o workshop, fizemos. Saí com o resultado que eu queria. E aí o pessoal saiu do workshop, virou e falou assim, cara, não, legal demais, vamos marcar de novo. Eu falei, não, demorou, vamos embora. Aí marcamos de novo. Aí marcamos outra sessão. Aí nessa segunda sessão eu comecei a chamar mais gente. Falei, chama fulano, chama ciclano, chama beltrano e tal. E foi chamando. E aí, na outra sessão, eu já falei assim, já não vou falar de conteúdo de LinkedIn, né? O que eu posso fazer? Aí eu pensei, deixa o pessoal trazer o desafio. Sabe? Tipo assim, deixa eles. Tipo assim, pra que eu vou colocar um tema? Sabe? Tipo, deixa eles. Aí, o que eu fiz foi estruturar o workshop
pensando nisso, num espaço para as pessoas compartilharem os desafios delas e elas trocarem soluções entre si. Começarem a trocar ideia, né? Por exemplo, eu falo, cara, eu tô com um problema de, sei lá, eu tô precisando otimizar o meu comercial, sei lá, tô precisando melhorar a qualidade dos meus leads. Você, como especialista de marketing, você virar falar, não, cara, faz isso aqui, isso aqui, isso aqui, que pode ser que funcione. Ah, não, beleza, então eu vou lá, vou testar, depois eu volto. E aí, comecei a pensar coisa nesse sentido. Aí fizemos 2, aí foi indo, aí foi 3, aí eu animei, né? Aí acho que na hora que a gente fez, tipo, a quinta, sexta, assim, falei assim, uai, velho, tem uma galera envolvida nessa parada aqui, tipo, já tem, sei lá, acho que já tinha umas 15 pessoas, mais ou menos, alguma coisa assim. E aí, falei, eu acho que a gente tem uma comunidade, né? E eu sou assim, né? tá envolvido, não sei o quê, tipo assim, já tem umas 15 pessoas, estamos conversando, já tem uma comunidade, tá pronto o negócio. E aí, falei, não, vamos embora, vou chamar esse canal de comunidade aqui. Qual que é o nome? Ah, não sei, de cocria, né? Como comunidade, cocriação, marketing e vendas. E aí eu fiz um flyer, né? Fiz um flyerzinho, coloquei no LinkedIn, comecei a divulgar e semanalmente comecei a chamar a gente, né? Comecei a chamar a gente e eu fazia tudo, né? Fazia tipo assim, desde a parte de chamar a galera, facilitava o workshop, tinha um grupo no WhatsApp, a gente trocava ideia, se apareceu em algum momento, assunto que eu não lembro de Deus, mas se apareceu em algum momento, chamou um, chamou outro. Na hora que viu ali, eu acho que já tinha, tipo assim, cada sessão tava dando umas 20 pessoas, 15 a 20 pessoas, mais ou menos, tinha umas 70 pessoas no grupo do WhatsApp, e foram 14 workshops, cara, que foi muito legal, assim. Foi muito legal. A gente lidou com muito tema, né? Tipo, muito tema relacionado a marketing e vendas, né? Como engajar os stakeholders, como trazer lead mais qualificado, como que eu posso melhorar, aumentar o engajamento dos vendedores no processo de vendas. E aí eu gostei muito porque, assim, eu conheci muita gente, tem muita gente que eu tenho contato até hoje, assim. Eu, por exemplo, estou entrando agora na comunidade do Marcelo Silva lá, né, de Sales Ops e tal. Conheci lá também, você também. E aí eu gostei muito porque, assim, o pessoal conseguia... Era meio abstrato para mim, em alguns momentos, era muito abstrato. E eu acho que, tipo assim, até para as pessoas que participavam... Teve uma hora que eu cansei de explicar, sabe? Eu fiquei, tipo assim, falei, galera, o que é? Chega aí que vocês vão ver, entendeu? Tipo assim, entra aí... Depois que vocês participarem de 1, 2 sessões, vocês vão entender, vocês vão gostar. Eu deixei de explicar, assim. Mas eu gostava muito porque as pessoas efetivamente... Eu estava vendo que eu estava efetivamente ajudando pessoas que estava em momentos muito diferentes da carreira, a conseguirem tocar seus negócios, assim. Eu lembro muito do caso, teve o caso da Mari Salmonson, que foi muito legal. Ela trabalhava como designer de embalagem, né? E aí ela fazia uns outros desafios, uns outros tipos de projeto também. Mas resumo que ela estava com um problema de vender o projeto dela internamente, né? E ela trouxe esse desafio para dentro da comunidade, a gente fez um workshop relacionado a isso, ela voltou, aplicou a solução que o pessoal co-criou, e aí ela conseguiu, tipo, aumentar o ticket médio e aumentar o tempo de projeto dela. Teve um outro cara também, eu acho que foi o Giovanni Saraiva, se eu não me engano, que ele estava desistindo de dar consultoria pelo fato que ele foi lá, trouxe o desafio, o pessoal trocou, deu ideia para ele e tal, ele aplicou a solução e voltou e falou assim, cara, fechei um cliente, fechei 2 clientes, não vou parar mais. Então, tipo assim, isso aí para mim foi muito legal, assim, foi muito legal mesmo. Eu queria ter continuado, cara, assumo que eu não tive maturidade direito para lidar com o negócio na época, acho que hoje o contexto seria completamente diferente, assim, mas foi uma experiência muito interessante que mostra também uma outra aplicação do design thinking, né? Tipo assim, qual que era o tema? Não sei. O tema traz seu desafio, a gente troca ali, e eu me posiciono como quem vai facilitar para que esse processo aconteça, né? Eu mesmo não dava ideia de nada, a minha ideia era o workshop, sabe? E o pessoal trazia fazer as coisas. Sim, é muito legal esse período, e eu fiquei encantado, assim, porque eu acho que era o meu primeiro contato com o design thinking aplicado, né? E eu lembro que a gente utilizava uma ferramenta que chama Miro, que é um Miro. painel, né? Um painel colaborativo, e aí ia colocando os post-its, e aí depois fazia algumas dinâmicas para... Ó, a gente tem, sei lá, 2 minutos para criar o máximo de ideias possível nesse sentido.
e aí você ia direcionando isso, e a gente ia criando as ideias, colocando lá, virar aquele monte de post-its. Aí, ó, agora a gente tem 3 minutos para avaliar e votar, sei lá, nas 2 melhores ideias. Aí cada um da sala, 10 pessoas, cada um ia votando, né, nos post-its. Aí a gente arrastava aqueles post-its para o lado, aí fazia um trabalho ali em cima, era muito dinâmico, e eu lembro que as ideias eram muito boas, assim, porque a pessoa vai. Todo mundo que estava participando conseguia ver todas as ideias, né? Não só as dela. E aí isso vai criando conexões, assim, de uma forma muito rápida e muito produtiva, né? E essa dinâmica do tempo também é muito interessante. Tiago, cara, muitíssimo obrigado, muito obrigado mesmo por ter reservado esse espaço na sua agenda para a gente bater esse papo. É, eu gostaria de colocar aqui como que as pessoas podem te encontrar, se alguém quiser contratar a sua consultoria ou quiser conhecer algum conteúdo seu, como que as pessoas podem te encontrar. E eu gostaria que você deixasse também alguma recomendação, ou de livro, ou de curso, ou de algum conteúdo, algum blog, algum site que fale sobre design thinking, para a pessoa que quiser entender mais e se aprofundar nesse tema. Legal. Pô, cara, primeiramente eu que agradeço por convite seu, eu vou sempre topar aí. E falar de design para mim também, isso aqui eu vou embora, vou até o resto do dia falando aqui. Cara, para me encontrar, vocês podem me procurar pelo LinkedIn, tá lá Thiago Lacerda, coloca Thiago Lacerda Design de Serviços, que vocês vão conseguir me achar lá. Além disso, meu e-mail é o thiago@thiagolacerda.com também. Se precisarem, pode mandar um e-mail, estamos lá. Pode me chamar no WhatsApp também, é 31 99614 0303. E contatos é isso, assim. Cara, recomendação. Eu acho que o design, a gente falou muito aqui, né? Mas eu acho que o design é uma disciplina muito prática, assim. Sabe? Você vai aprender fazendo, assim, literalmente fazendo, assim. Então, eu aprendi, né? Eu aprendi com o curso de especialização em design thinking da Ecos. Eu recomendo muito, eu gosto muito da Ecos. Acho que a forma de ensino deles é muito boa. Aí, de curso prático, é isso, assim. E acho que, além do conteúdo em si, né? É a aplicação prática, né? Você tem que fazer. Tem que fazer. E tem muita coisa para ser feita, assim. Tipo, o pessoal sempre fala, vou repensar a jornada do Uber, vou repensar a jornada do iFood. Cara, não. Pega uma ONG, pega a empresa familiar, pega, sei lá, o salão da esquina da sua casa e começa a conversar com o pessoal, tipo assim, cara, me conta um pouco do contexto, o que você precisa resolver o que você enfrenta de problema? O que você gostaria que fosse melhor? Começa a pensar possíveis soluções. Se você faz isso, você já está fazendo design, de certa forma, assim, sabe? Tipo, entende o contexto, pensa uma solução, tenta alguma coisa, né? Tá, então talvez a gente pode fazer isso. Tá, tenta uma vez. Não funcionou. Quais aprendizados que você teve? Melhora a solução, né? Ou então muda o rumo. Só isso aí você já está fazendo design, assim. E aí um ponto também, né, que eu não comentei aqui, é que a gente falou muito de entendimento, solução, experimentação nesse fluxo, assim, mas também se você, por exemplo, se você quiser começar por uma solução, é completamente possível. Esse, inclusive, é um aprendizado que eu tive para mim ao longo da minha carreira, assim. Que quando que eu faço pesquisa e quando que eu vou direto para uma solução, por exemplo. Quando eu tenho muito pouco contexto sobre o que eu estou fazendo ali, eu vou para pesquisa. Quando eu já entendo, estou vivenciando, eu sei mais ou menos ali, eu já tenho uma ideia, vou para a solução. E você pode começar muito bem pela solução. A questão, e aí voltamos, né? Design é uma disciplina de pesquisa. Então, se eu tô testando, eu tive uma ideia, já vou criar a solução, criar uma landing page, divulgar esse negócio e tal, e vamos ver o que dá. Às vezes eu não preciso partir dessa pesquisa, porque às vezes o processo pode ser muito moroso, né? Ele pode demorar muito, dependendo de como você for fazer e tal. Então, acho que esse é um outro caminho também. Não necessariamente você precisa começar pelo entendimento. O importante coloca na rua o que você quer fazer, sabe? Cria a solução, mostra para o seu usuário, vê como que ele reage, melhora a solução em cima disso. Isso também é pesquisa. Isso também é aprendizado, assim. E é isso. Eu acho que a dica é essa. Acho que o cursinho da Ecos, cursinho prático, coloca na rua e vambora. Pensa muito não, só faz. Faz, depois você vê o que acontece. Legal demais, Tiago.
Cara, muito obrigado de novo. E a gente vai marcar outros bate-papos desse, com certeza. Fechado, meu cara. Valeu. Cara, um abraço, fica com Deus e a gente se fala em breve. Valeu, demorou. Abraço. Valeu, tchau, tchau. Falou.